A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCB Sem Reforma. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da Família Cristã. Irmãos, acabou a obra de Deus, a congregação cristã, a EUs, Estados Unidos. Acabou, irmãos. Não existe mais congregação cristã no Brasil, nos Estados Unidos. Fim da congregação cristã no Brasil, nos Estados Unidos. Irmãos, o título diz isto, mas nós vamos abordar este assunto, porque agora estão fazendo vídeos, irmãos, invertendo, irmãos, o que está acontecendo nos Estados Unidos. Estão fazendo vídeo, a crítica, distorcendo e propagando confusão para toda a nossa querida Irmandade, tanto aqui do Brasil como nos Estados Unidos. A congregação que está no Brasil está chegando a um ponto, irmãos, em que se nós não prestar bem atenção e se nós não acompanhar os irmãos que estão aí, né, defendendo a obra de Deus na congregação que está no Brasil, vocês vão acreditar em tudo que esses críticos falam. Não vou mencionar o nome deste senhor, que esse senhor propaga fake news e distorce tudo, coloca casos aí isolados que acontecem na plataforma do TikTok, irmãos. Coloca no seu canal, denegrindo, abatendo as pessoas que já estão aí, né, praticamente em estado, vamos dizer, desconfortante, né? Como assim estado desconfortante? Irmãos aí afastados, irmãos que tiveram algum acidente espiritual e que precisaria só de uma palavra amiga, de uma palavra em que ele podia ouvir assim: Deus vai julgar. Peça perdão a Deus. Deus tem céu para todo mundo. Não vamos julgar o próximo. Irmãos, veja bem. Ali, na cidade de McAllen, próximo do Texas, houve um irmão que foi ali, saiu da congregação, né? Foi retirado naquela vez, por nome de Carlos, que foi no passado. Em Miami também teve o irmão Roberto. Esses irmãos, eles então fundaram as suas residências. Como aqui no Brasil tem a CCA, CCI, né? Tem as igrejas aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos também não ficou diferente. Esses irmãos que estavam à frente do povo de Deus, né? Que foi retirado pelo motivo, né, de querer mudar a doutrina, o estatuto da doutrina da congregação, foi aí então destituído do cargo, o qual, irmãos, teve algum ancião que voltaram atrás, pediram perdão e foi reconduzido ao ministério. Porque esses irmãos não tinham nada que desabonava a sua conduta cristã. Não teve acidente espiritual, não teve adultério, não teve nada. E simplesmente, irmãos, hoje em dia, o que acontece na congregação cristã no Brasil, quando o irmão vem aí na internet falar que a congregação cristã no Brasil não é mais uma igreja bíblica, que é uma igreja herética, que é uma igreja que não prega o evangelho, e logo vamos observar em que essas pessoas, elas já têm as suas igrejas prontas. Ou, se não tem, quer mandar para outra igreja. Como que eles falam, né? São gados. Eles tratam a Irmandade como gado. A Irmandade sabe em que nós não somos gados, nós somos o corpo de Cristo. Nós se consideramos o corpo de Cristo dentro da congregação. Eu sou o corpo de Cristo, o meu irmão é outra parte. E junto nós vamos servir a Deus dentro da congregação e sabemos que nós somos um corpo de Cristo. E aquele que se dói pelo aquele corpo que está doente, irmãos, Deus se agrada. Porque
um dedo quando dói, o corpo todo pode estar perfeito, mas quando dói, o corpo todo sente, porque aquele dedinho está machucado. E quando há aquele membro dentro da congregação que está ali passando por tribulação, né, por, por partes difíceis, a nossa irmandade se condói, vai buscar Deus, ora, visita, né, irmãos? E que nós estamos falando sobre esses dois irmãos que aqui então fizeram as suas desidências. Ok, fizeram as suas desidências, vão tomar o seu barco, né? Cada um toma o seu lado. Mas, irmão, preste bem atenção. Tem um crítico em que já falou logo, já fez vídeo logo dizendo que a congregação que está no Brasil está se desfazendo. O que ele quer passar para a nossa querida Irmandade, que é a própria congregação que existe lá ainda, que a Irmandade está, né? Que a Irmandade está em confusão, está indo para aquele lugar, para o lugar da onde esses anciães que foram remanejados, né? Que foram tirados, melhor dizendo, que a Irmandade já não existe mais congregação, que a Irmandade está congregando tudo na salinha desses irmãos que não está mais, que era ancião. Para aqueles que ainda vai falar, irmão Paulo, o que está acontecendo? Eu não entendi. O que está acontecendo, irmão? Teve uns anciães, esse ano ainda, se eu não me engano, teve uns anciães que eles ali fizeram uma reunião, uma RGE, uma reunião ali praticamente, vamos dizer, clandestina, sem o Braz saber. E ele estava ali mudando os pontos de doutrina em inglês. E a Irmandade que chegou ali pensou que era uma reunião comum e foi já assinando a ata, foi já assinando ali o livro. E quando teve um irmão que entendia o inglês, entendia o português, viu que ali era uma reunião meio complicada, que estava mudando, né, ali a doutrina, os pontos de doutrina da congregação. Esse irmão então bateu o fio pro Braz e avisou os irmãos. Na mesma semana veio a comitiva, foram lá, sentaram todos os irmãos. Aqueles que se arrependeram, viram que estava sendo influenciado por outros, pediram perdão, se reconciliaram com o ministério do Braz e foram reconduzidos ao seu ministério. Mas os outros já não quiseram saber mais, não apareceram mais na congregação e aí então, já como já atendia culto na congregação, então fundaram as suas próprias, né, dissidências. E o que está acontecendo nos Estados Unidos é isto. Eu, quando soube dessa notícia, que me falaram alguma coisa, eu entrei em contato com um irmão que mora nos Estados Unidos. Ó, irmãos, fonte fidedigna. Fonte fidedigna. E esse irmão então falou, irmão Paulo, eu vou procurar saber, vou aqui perguntar nos meus contatos, mas que eu saiba, a nossa querida Irmandade, preste bem atenção, Irmandade do Brasil. Esse irmão diz que a querida Irmandade dos Estados Unidos está mais firme do que nunca. Eles estão congregando aonde os nossos irmãos atendem e parece que quem está ali responsável é o Trevisan, né? O Davi Trevisan que está responsável pelaquela área. Muitos acham que o irmão foi aí afastado, alguma coisa, mas está ali, né? Responsável pelaquela área ali dos Estados Unidos. O qual então a igreja está totalmente, irmãos. A Irmandade, o irmão falou, ó, congrego por aqui. A Irmandade está alegre, feliz, cantando o hino. E a Irmandade está praticamente aqui, às vezes tem busca de dom, às vezes a Irmandade fala em línguas, e Deus usando, Deus manifestando o seu poder. O que difere um pouco nos Estados Unidos, irmãos, em que muitos lá, não é que nem o povo do Brasil. O povo do Brasil tem a igreja católica aqui, tem aquela crença toda, eram católicos, né? Viraram evangélicos. E o povo do Brasil, eles assim, é uma igreja evangélica, eles, né? Mas lá nos Estados Unidos são diversas denominações, diversas crenças e são difíceis de entender o que nós entendemos aqui no Brasil.
Ali é meio complicado, que dá para entender que é meio complicado. O qual alguns devem ter ido para a salinha desses irmãos. Diz que pode alugar um prédio lá, mas não é o prédio da congregação e não é a congregação que está em US, os Estados Unidos. Não é. Eles podem ter aberto um nome quase igual, porque já tinha um povo que ia. Quando eles foram destituídos, saíram. Aí sim eles continuaram, já pregava na congregação, né? Continuaram pregando em suas igrejas. É que nem aqui, irmãos. Tem uns irmãos aqui que estão abrindo suas igrejas. Tem o irmão Ignaldo, né, que saiu da congregação, era ancião, abriu a sua igreja. Tem o Isaías, que abriu a sua igreja, mas não está atendendo mais. Eu acho que ele mesmo se sentou na igreja. Tem o nosso irmão Samuel Trevisan, que está ali à frente, presidente da CCA. Tem o irmão Otoniel também. Se eu não me engano, é ICC, mais ou menos assim. Tem outras igrejas aí, irmãos, né? Que são os irmãos que saíram da congregação, não quiseram retornar mais e fizeram seus próprios ministérios. Agora, recentemente, o nosso irmão Valério, que era cooperador de jovens aqui em Tariri, né? Aqui em Tariri, que eu digo todo o Paraná. Em Tariri, ali em São Paulo, litoral paulista, próximo de Peruíbe, aquelas bandas, né? Recentemente, nós vimos o nosso irmão Valério aí atendendo um cultinho em casa. Não sei se ele fez algum ministério ou se é uma reuniãozinha. Só sei que o modo de igreja em que mostra ali é um pouco meio complicado, né? Assim, da gente assimilar com o que era na congregação. Irmãos, olha, eu vou falar uma coisa para vocês que estão nos ouvindo. Eu não sou, assim, de passar pano muito, não. Mas, meu Deus do céu, eu não sou também de falar mal de outras denominações. A igreja que falar que o seu sistema de culto é melhor do que o da congregação, irmãos, francamente, olha, não é porque nós servimos a Deus na congregação, mas a disciplina, a decência, tudo corretamente. Quem chega na congregação é motivo de se espantar pela, vamos dizer, numa empresa logística, mas pela aparência, pelo jeito de cultuar Deus, pela comunhão, pela manifestação, pelo carinho, né, irmãos? Pelo amor que é esta obra de Deus, pela revelação de Deus que não é deixado de ser na congregação. Ó, irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. Quando eu vejo algum caboclo, né, algum crítico falando, ó, batendo ali na mesma tecla, que a congregação é isso, é aquilo, eu dou até risada, eu dou mesmo. Eu falo, coitado, ele tá tão cansado de falar isso, que a língua já tá calejada. A língua tá um tijolo de tanto falar isso. Mas o povo vai lá visitar. A irmandade que está afastado, vai voltar para a congregação, chega lá, sai aliviado, sai com o coração transbordando de alegria, irmãos. Então estamos aqui falando dos Estados Unidos. Não dê crédito, não dê valor nessas falas desses críticos que gostam de inventar. E sempre você vendo a pessoa. Qualquer coisa é colocando o ministério e a congregação que está no Brasil, né? Colocando ela aí, vamos dizer, como que está descendo a ladeira. Irmãos, esta pessoa, esse crítico que falou, ele está com o bumbum, me perdoa a expressão, sentado numa cadeira em frente ao seu computador em sua casa. Ele sabe o que acontece nos Estados Unidos por boca de um outro crítico que é amigo dele, que mora lá nos Estados Unidos. Mas ele não sabe realmente o que está acontecendo nos Estados Unidos. Ah, mas tem o ancião lá que está levando algum povo, que está fazendo culto do jeito dele. Isso daí aqui no Brasil não é novidade. Não vê o Samuel Trevisan, o culto dele, tem a Irmandade que era da congregação, que está lá.
não vê o Otoniel, né? Não vê o Egnaldo, que deve ter também alguns irmãos que, como ele pregava na congregação, vai lá ouvir. Mas, irmãos, mediante, estão servindo a Deus? Estão buscando a Deus? Beleza, irmãos. Não estamos aqui falando mal de denominação né, de igrejas residentes. Eu sempre falei, melhor do que ir para o mundo. Mas comparando-se à congregação, me perdoe todas as igrejas. Eu nunca vi uma igreja tão corretamente em termos, não estou falando pessoas, irmãos, em termos de buscar a Deus, a disciplina, a decência, a supremacia que nós nos reverenciamos na presença deste Deus que tudo pode, deste Deus, o Deus do impossível, né? Na congregação nós temos. Olha, começando pelo hino do silêncio, deixando a manifestação de Deus descer sobre a nossa alma. E nos Estados Unidos, irmãos, irmãs do Brasil e dos Estados Unidos que estiver aqui, comentem. Nos Estados Unidos permanece a obra de Deus intacta, porque quem sabe aonde jorra a água da vida, jamais terá sede para beber em outra fonte, irmãos. Nós temos uma fonte completa. A congregação não é melhor do que a Assembleia de Deus, do que a Deus Amor, do que uma desidente aqui, uma desidente ali. O que eu quero dizer é que a água que nós bebemos na congregação, o modo de dizer não é água. A água que nós bebemos é uma água completa. É uma água que não precisamos falar, vou beber esta água da vida em outras igrejas que está me faltando. Não. Nós bebemos dentro da congregação uma água completa. Por isso que nós não vamos para outras igrejas. Porque o que nós bebemos, que nós comemos espiritualmente dentro da congregação é completa. Não há necessidade. Se a pessoa falar que tem sede, ela está então em intriga, está aí com alguma, sabe, mágoa de algum irmão, briga de algum irmão, né? Não se preocupa, interrompe-se aquele louvar a Deus, aquele adorar a Deus por causa de um irmão, de uma irmã, e por causa do seu ego e por causa da sua patente. Vocês podem perceber que é difícil um ex-ancião, um ex-cooperador de jovem, um ex-encarregado de orquestra, um ex-músico, uma ex-organista, é difícil permanecer dentro da congregação como sentado no banco. Eles colocam primeiramente o ego, eles colocam primeiramente o grau que estava ali, né? Um ministério. Não quer voltar a ficar ali sentado quando se erra, tem um acidente espiritual, sentar no último banco. Eu quero juntamente com a nossa querida Irmandade, neste vídeo hoje, irmãos, vamos dar respostas para esses críticos. Irmãos, eu só não coloco o áudio do servo de Deus porque eu não vou ficar expondo o áudio de ninguém. O servo de Deus me respondeu. Deus abençoe este irmão que mora nos Estados Unidos, que me respondeu. Deus abençoe grandemente esse irmão. Foi pedido para não colocar o áudio, né? E o irmão falou: irmão Paulo, precisando de alguma informação dos Estados Unidos, pode me perguntar que eu respondo para o irmão. E o irmão, com o maior carinho, irmãos, pela obra de Deus, falou: irmão Paulo, acontece assim, 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 assim. A Irmandade está amparada pelo Braz. O Braz não deixou os Estados Unidos. O Braz presta ali serviço aos Estados Unidos na congregação. A nossa querida Irmandade dos Estados Unidos não está abandonada como eles dizem aí. Eles querem acabar com a obra de Deus no Brasil e esse espírito está querendo ir pelo mundo inteiro. Então vamos ficar aqui, queridos, saudando a todos com a santa paz de Deus e no grato amor de Cristo Jesus. Vou deixar um testemunho de uma irmã que me enviou
e pediu para que eu ali falasse. Só que eu vou deixar uma outra irmã falando um testemunho pequeno, mas é para nós sabermos que esse Deus é maravilhoso, irmão. Esse Deus é bom. E os nossos inscritos, nossa querida Irmandade, tem todo o direito de responder, de comentar. Damos o joinha para o YouTube mandar até para os Estados Unidos esses vídeos. Para saber que a obra de Deus está mais viva do que nunca. Não ouça esses críticos que propagam mentira, que propagam fake news. Fiquem todos na santa paz de Deus e no grato amor de Cristo Jesus, em defesa da obra de Deus, CCB Sem Reforma. Glória a Deus. Irmão Paulo do canal CCB Sem Reforma, hoje vou contar meu testemunho. Glória a Deus. Mas Deus também faz caminhos. Mostrou ao inimigo que você não falou contra ele e ainda mostrou a outros a sua fé em um Deus poderoso e único. Eu também uma vez estava em uma prova muito difícil. Sem dinheiro e com necessidades. Ao lavar louças em casa eu perguntei a Deus o porquê da prova, se eu tinha feito algo errado. Essas perguntas que fazemos. À noite foi revelada na palavra na igreja que eu estava passando pela prova, porque o inimigo tinha chegado a Deus e falou que eu iria abandonar minha fé, e Deus estava provando a ele que eu não iria. Lembrou de Jó? Outra vez, quando pequena, 10 anos, eu senti uma dor muito grande na barriga. E comecei a gemer e rolar no chão, minha mãe trabalhando de zeladora no banco à noite, então em uma casa sem recursos meu avô orou simplesmente. Pai, tira essa dor dela. E então vi uma mão aberta sobre mim e no mesmo instante ela se fechou com muitas raízes penduradas, entenda que eram coisas humanas, e a dor sumiu. Entendo agora que talvez meu pâncreas estourou e realmente não havia recursos como telefone e vizinhos com carros. Então Deus me libertou e me deu outro novo. Sempre Deus usa um caminho. Mas sempre Ele quer nosso bem.